financeiro. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Sicoob Vale do Vinho é muito mais que uma instituição financeira. Hoje, 25 de abril de 2026, estamos indo para o final do mês de abril também. Beverly, bom dia. Bom dia, Cuiava, convidados, tudo bem? Tudo bem contigo? Maravilha. Muito bem. Esfriando, né? Graças a Deus, né? É. Tava na hora, né, Cuiava? Chega de calor, né? Um mês de outono começou a se manifestar para ir em direção ao inverno, né? Faz parte. E aí, o que foi que te impactou a semana, Beverly? Cuiava, tem sempre muitos assuntos, é difícil a gente escolher, assim, o que impactou, né? Mas acho que eu dividiria, assim, em dois eixos importantes. Um é a importância da campanha de vacinação contra a influenza, muitas pessoas doentes, então a campanha tá aí. Hoje, aliás, é um dia especial de algumas UBSs abertas, fica aí a dica para que as pessoas possam fazer, né? Cumprir seu calendário vacinal, que é importante. Nós aqui na rádio fizemos na quarta-feira, nossa vacina aqui também contra a influenza, e é importante que a gente faça para não ficar mais dodói. E também, nessa semana, dia 23, foi o Dia Mundial do Livro. Tu sabes, né, que eu adoro livro, leitura, entendo como talvez hoje um grande divisor de água, as pessoas que leem, Cuiava, e as pessoas que não Na minha leem. ótica e de vários amigos nossos, você é o nosso ícone, a pessoa que mais lê no nosso grupo de pessoas. Então para tu ver que teu grupo tem que aumentar a leitura, né? Tem que aumentar a leitura. É verdade. Dia 23 foi o Dia Mundial da Leitura, né, do livro. Acho tão bacana, importante. Algumas ações aconteceram em Caxias do Sul para marcar a data. O Instituto de Leitura Quindim, por exemplo, inaugurou 10 bibliotecas móveis que vai entregar para escolas. Então, as escolas, 10 escolas em Caxias do Sul que foram selecionadas, além de receber um kit, né, com livros, com curadoria, né, para primeira infância. Elas são bibliotecas que podem circular no pátio, na sala de aula, podem ir para eventos da escola. Bem bacana, bibliotecas móveis. Muito bem. Falando em algo móvel, Bem móvel, né? Pegando o apenas gancho. pegando o gancho, está conosco o presidente Rudinei Freitas, presidente do nosso Sinditrans. Sinditransp, isso mesmo, Isso aí. isso aí. E também conosco o nosso Antoninho Casal, o presidente e tu é executivo do sindicato, né? Com eles nós vamos conversar aqui, afinal, esse sindicato tem uma representação e ele tem um peso, né, na nossa sociedade. Mas, prazer tê-lo aqui. Bom dia, presidente. Bom dia. Queria agradecer imensamente o espaço de vocês. A gente sabe que havíamos conversando um pouco nos corredores, conhecendo a casa, e saber que a gente vai conseguir falar do nosso sindicato, da nossa representatividade para Caxias e realmente o que a gente faz para a mobilidade acontecer na nossa cidade. É uma cidade que vem crescendo nos últimos anos e estamos muito felizes de poder participar aqui com vocês. Que bom, nós É. que queremos lhe acolher, né? Seja bem-vindo ao programa. Tu assumiste agora recentemente e tal, né? E tens muita coisa para fazer pela frente. Você A posse foi nessa semana, É. né? Acabou de ser empossado, né? Não eleito, mas empossado. E só para deixar registrado, porque eu também não conhecia o sindicato, né? Claro. O Sinditransp é o Sindicato dos Transportadores de Passageiros, né? Que tem Isso, atuação aqui na fretamento base, e turismo, isso mesmo. aqui em Caxias do Sul. Mas Isso, e região. E região, né? Uhum. Perfeito. Muito bem. Antoninho, prazer tê-lo aqui também. Bom dia. Bom dia. Também quero agradecer o convite e dizer para mim que eu me sinto honrado de poder participar aqui na rádio em si. Há tempo no sindicato? Agora, no início de maio, está fazendo 10 anos. 10 anos. 10 anos agora, no início de maio. Já é decano? É, Legal. isso. Que bom. Mas as entidades têm um perfil, né, de manter os seus executivos por muito tempo. Eu lembro do Moacir na Madeira, Sim. enfim, se eu falar aqui, o rapaz que ficou no Cimex também ficou muitos anos, né? E assim vai. Então, eu acho que é uma virtude e um bom serviço para os presidentes depois quando tem seus executivos que são dominam muito bem o ambiente, né? Isso. Isso, com certeza, também eu sempre trabalhei no ramo do transporte. Perfeito. Comecei de criança, como se diz, Claro. né? E então eu estou há 30 e poucos anos no setor. Então Perfeito. isso também me ajuda bastante eu poder contribuir. Antes com de o pessoal. você ir lá para o sindicato, vocês estavam com um negócio na área do transporte? Também? Sempre, só que eu trabalhei como funcionário, né? Mas ok. sempre trabalhei na área. Eu Perfeito. comecei com 12, 13 anos
anos, Perfeito. trabalhando de cobrador, fui para motorista, fui para escala, como se diz, da empresa, fui para o RH, Ah, fui gerente da empresa em si, dos funcionários, perfeito. até chegar no sindicato, no Sinditrans PR. Que bom. Presidente, quando alguém assume uma função dessa, a gente pergunta sempre assim, qual é o grande desafio que tens pela frente? Né? O grande desafio são as pessoas, né? Acho que nós temos. E queria aqui, nessa semana, quando nós conversávamos com a Adri, então um abraço para a Adri aí, que conseguiu realizar junto com vocês esse espaço aqui para nós. A A Adri é gente... uma querida. A Adri é uma querida, realmente ela é muito querida, ela já nos auxiliou aí em outros projetos que nós fizemos, que foi o projeto Direção Certa, né? Onde a gente fomentou aí junto ao SESI Senat, com outras empresas, não pelo sindicato, mas em uma união de algumas empresas de Caxias, a formação de novos motoristas, né? Mas voltando um pouco para a parte das pessoas, a gente olhou pro Toninho essa semana e disse, poxa, Toninho, vamos comigo lá. Vamos lá conhecer, vamos lá conversar, vamos falar de tudo de bom que a Se gente expor. faz um pouquinho. E o Toninho está conosco aí realmente há muito tempo, desde o tempo da associação. Ele já conhecia como estava o negócio e é um homem aí que nos acompanha e tem um conhecimento muito grande. Sem ele, com certeza, o nosso sindicato não conseguiria atender como atende os nossos associados, né? Queria deixar isso aqui registrado, porque ele é uma pessoa muito querida por todos os associados, Com não é só por certeza. quem caminha na parte executiva de Claro, presidente e vice-presidente, claro. né? Então ele entrega muito, né, Toninho? Até Então, porque as Obrigado. funções de presidente são funções que acabam sendo eleitas, né? E tem um ciclo e a gente tem as outras atividades. E o dono do campinho mesmo fica o executivo, né? exatamente. Eu brinco aqui com a Beverly e também com todas as passagens por entidades, né? Que a gente tem os nossos anjos da guarda. Ai, se não os tivesse, né? Exatamente. O Toninho é uma pessoa que realmente nos acompanha muito e nos atende muito bem. Ele conseguimos falar sério, conseguimos brincar, né? É isso aí. Então, assim, eu entendo que nessa parte da gestão nossa hoje, nova, eu já estava como vice-presidente Claro. antes, né? O Paulo César é um empresário também que ficou presidente Paulo César, que era aqui do Caxias. do Caxias, né? Isso, Claro, lembro exatamente, dele, isso, claro, PC. claro. Então Nosso ele... PC, um Isso, abraço a exatamente. ele. O grande PC. É. Então a gente vem com uma continuidade dos serviços prestados. Nós tivemos muitos ganhos com o sindicato, um sindicato novo, né? Então nós temos 15 anos, vamos fazer também em maio, né? 15 anos de sindicato. Então nós vamos olhando isso de quantos ganhos nós tivemos e como a gente conseguiu participar da evolução da cidade. É uma cidade que cresce e não vai parar de crescer, É verdade. né? Temos muitos movimentos. Então a gente partilha de conseguir conversar com toda a sociedade. Essa é a verdade, né? Olhando, passando para os nossos associados, que não é um caminho sozinho, eu não estou sozinho nisso, né? É um caminho que a gente vai fazer partilhando informações, trazendo um associativismo muito grande, né? Com o poder público, com as empresas contratantes, com os nossos concorrentes. Então a gente entende que isso vai fazer parte do plano que nós temos para o futuro do segmento aqui dentro da cidade. E ele é muito importante. E uma das coisas que a gente observa, tu viesse de qual empresa que tu veio A antes, né? minha empresa é Transfreitas. Transfreitas, Isso claro. mesmo. Conhecida na cidade. Conhecida. Legal. E eu acho que acho não, eu tenho convicção nisso que eu vou afirmar. A entidade, ela tem que ser um elo e ela tem que ter o papel de representatividade. Perfeito. Né? E aí, quando você é um elo e você é representativo, não é só para os associados, é uma categoria inteira que tu acaba Perfeito. carregando. Né? Uhum. E que bom que as pessoas se percebem disso e se associam, porque se associar a uma entidade ou um sindicato só tem vantagens. Uhum. Porque é um por todos, literalmente, e todos por um. E tu sai daquele elo que a gente percebe que muitas vezes fica sei lá,
na granalização, no nosso cajuzismo, né? O nosso amarelo contra vermelho, coisa do Isso. gênero, e tu realmente tem interesse naquela atividade que por si só, às vezes as pessoas têm dificuldade. Aí quando a gente ombreia, esse é um termo que a gente criou aqui, nem sei tem no dicionário, mas quando a gente começa a ficar ombreando, né? Que é o ombrear? É você puxar no mesmo sentido, né? Você dobrar a tua força. E aí as coisas acontecem. Então, a gente fica, sempre que é possível, sempre que nós temos espaço, a gente fica tentando, de alguma forma, trazer para o entendimento que a palavra sindicato, que talvez até em alguns momentos ela teve um tom pejorativo, né? Mas ela nasceu lá há muitos anos e trouxe consigo muita coisa boa, inclusive algumas coisas que hoje já estão até desatualizadas e tal, mas me parece assim, não tem outro jeito de fazer as coisas acontecer a não ser ombreando, né? Não, Breno. Ontem concorrentes e hoje parceiros, não é? É. É por aí o teu discurso de É posse. bem esse. Eu entendo que a gente estando próximo, eu acredito muito em usar as coisas boas, tá? Independente de pessoas, de segmentos. Eu acho que eu entendo que em todas as áreas tem pessoa boa, né? Com Então, e certeza. as pessoas que tocam esse país aqui são as pessoas, independente se está empreendendo ou trabalhando. E se nós olharmos como as pessoas são tratadas e como está difícil o mundo hoje, eu entendo que cada vez mais a união vai conseguir fazer com que a gente caminhe com passos mais leves, porque vai É ser verdade. sempre difícil. Cada dia que passa fica É difícil, né? verdade. Nós viemos hoje em Caxias, isso é um número que sempre que nós comentamos impacta bastante, né? Nós temos hoje cadastrados na Prefeitura de Caxias mais de 1.600 veículos. 1.600 Mais veículos. de 1.600 veículos, né? Então, nós geramos hoje mais de 2.000 Com empregos certeza. diretos, Com né? certeza. E indiretos a gente acredita que possa passar de 1.000. Nós fomentamos a economia aqui de uma maneira muito legal, assim, Com né? certeza. E E fazer um trabalho absolutamente. para a mobilidade a gente entende que poderia ajudar muito mais, né? Claro, E esse é o nosso caminho claro. hoje no sindicato, na continuidade de tudo que foi vencido hoje. Então, nós temos uma participação relevante na SIC, que é um canal ótimo de conversa, de conhecimento, onde a gente consegue realmente trazer a nossa realidade, conhecer outras realidades, ver que não é fácil para ninguém, cada setor tem a sua demanda especial. Participamos também do Conselho Municipal de Mobilidade. Hoje temos uma cadeira lá que também foi conquistada dentro de todo esse projeto, dentro do sindicato. Então, temos outros caminhos a vencer, né? Perfeito. Temos outros caminhos a vencer. Mas esses 1.600 veículos, hoje, é realmente aquele número, 1.600 veículos, sim, mais. São 1.659, se eu não me engano, que ajuda a mobilidade de Caxias. Distribuído em quantas empresas? Porque tem empresas maiores, menores e tal. Hoje eu acredito que são mais de 200 empresas hoje. Tem esse número, Toninho, atualizado? Em torno de 200 e poucas empresas. Né? São mais de 200 empresas, né? Temos hoje em Caxias, a maior empresa de fretamento do sul do país está aqui em Caxias. Tá? Então, realmente é um segmento muito representativo com empresários que estão olhando para frente, tá? Cuidando das pessoas. Então, temos projetos além do sindicato, né? Como o projeto Direção Certa, que foi algo sensacional, teve uma visibilidade muito grande, onde a gente investe para fomentar uma mão de obra de qualidade, né? Que a gente precisa dizer para as pessoas assim, dirigir ônibus é maravilhoso. Tu conhece histórias, tu compartilha caminhos, porque nós realmente, durante os nossos trajetos, hoje nós transportamos aproximadamente 75.000 pessoas dia, nós transportamos quantas histórias? São muitas, né? É Então, o verdade. motorista hoje, ele é um elo de ligação muito importante, né, para nós. Então, o treinamento ele é necessário e resgatar, como nós estávamos conversando antes da festa, então, como que a gente resgata um sentimento pela cidade, é o nosso caminho de resgatar. Que dirigir ônibus é maravilhoso, né? Antigamente, quando eu comecei a dirigir, era 11h13 e entrava vento por todos os lados, não precisava nem de janela, né? Hoje em dia, a gente vem com veículos investindo cada vez mais em tecnologia, veículos novos em Caxias, com ar-condicionado, trazendo um conforto para o passageiro, segurança, mas também
para quem toca realmente a mobilidade, que é o nosso motorista. E olha, é tanto isso que você fala, tem uma propriedade singular. Final de 2024, isso, final de 24, nós tivemos um evento do movimento logista em Blumenau, em Camboriú, Santa Catarina. E todo mundo sabe que às vezes você tem que sair de Caxias, pegar um voo em Porto Alegre, descer em Navegantes, aquelas coisas. Nós fizemos uma opção de ir com um ônibus, né? Nós, executivos, trabalhadores e tal, né, empresários, optamos, a CDL nos disponibilizou então um ônibus. Um ônibus de 25 lugares, 15 em cima e 10 embaixo, 10 embaixo camas, né? Meninos, foi uma das melhores experiências que eu tive porque a gente quase não anda, não se dá essa oportunidade. É verdade. E hoje não faz diferença nenhuma você pegar um ônibus desses aqui de Caxias e ir para Camboriú ou ficar pingando, né, só para dizer que você foi de avião, né? Então me parece assim, sim, se demorou um pouquinho mais para chegar, mas em compensação, no tempo total de um ponto ao outro, não sei se teve grandes diferenças. Então, também nós temos que resgatar algumas coisas que às vezes viajar de ônibus, ali tinha até uma propaganda, não sei se vocês lembram, eu acho que era de uma dessas grandes empresas de ônibus ali do Santa Maria, alguma coisa assim, que eles tinham exatamente essa propaganda, dizia, viaje de ônibus e conheça o espaço, né? Porque você fica aí dentro do ônibus, às vezes na fronteira, então, né? Você viaja quilômetros e quilômetros olhando para o lado, né? Perfeito. E nós que dirigimos, eventualmente você não tem não se dá essa oportunidade. Primeiro que tu fica lá embaixo, né? E agora nos ônibus grandes fica lá embaixo o motorista, né? O resto a gente fica lá em cima, né? Então, mas bacana. Mas dentro desse desafio que nós estamos falando, ou desse sindicato, 15 anos ainda é um tempo iniciante. Estamos debutando. Né? Aliás, falando em tempo, um abraço ao Gustavo Santos, né, da Visati, né, que teve na Câmara de Vereadores há 2 semanas, completando 40 anos de cidade. Isso Né? mesmo. E é um trabalho que fazem, eu estive com o Gustavo essa semana, inclusive, no Marinão lá na CDL, e a gente percebe que é uma empresa que veio para cá, mas se incorporou de uma forma tal no município de Caxias do Sul, né, que hoje já está em Passo Fundo, continua estando lá em Gravataí, e assim vai. Ou seja, é gente que tem um olhar holístico. Né? E a impressão que eu tenho, aliás, eu tinha um tio que dizia para mim assim, mas tu tem uma visão aberta. Eu não entendia muito o que significava, né? A gente vai estudando e vai aprendendo o que significa uma visão holística, né? Tu não olhar apenas para um ponto, né? Eu acho que você tem que olhar para um ponto quando aquele ponto vira um momento que você tem que olhar para ele. Agora, senão você tem que viver olhando para vários lados, né? Claro. Porque... E uma outra experiência que eu tive na área do transporte, né, que eu vou dividir aqui com vocês e com os ouvintes, alguns anos atrás na SIC também, um determinado empresário, presidente de um determinado sindicato, mas também da área mais pesada, e estava na moda, vindo do Ministério do Trabalho, uma lei que incluía o menor aprendiz. Né? E era uma exigência, né? 50 funcionários já tinha que ter alguns, 100 funcionários tinha que ter 10%, perfeito, que é como é hoje, né? E esse profissional fez uma fala inflamada, né? Muito forte, dizendo como é que ele ia empregar menor aprendiz se é proibido circular no ambiente que ele trabalha, né? Pessoas menores de 18 anos, né? Então, existe ainda essas dicotomias quando as coisas são feitas em gabinete, né? E que não são as pessoas, via de regra, não conhecem. Então, regra, sim, e acho que a gente tem que respeitar as regras, mas as diretrizes têm que ser montadas de acordo com o perfil, né? Isso é um problema de legislação que ele é muito grande, né? Primeiro eu queria também falar pro Gustavo, parabéns aí pela Visati, que é uma empresa modelo para o país, né? É realmente uma empresa que ajuda muito na mobilidade de Caxias também. Nós, quanto sindicato, enxergamos que uma depende da outra para existir, não é o contrário. Né? Temos um relacionamento muito bom com o Gustavo, com o Fernando também. Perfeito. E a gente entende que é uma empresa a ser seguida. Conhecemos bem quais são as dificuldades nossas, porque são praticamente as mesmas, e o nosso relacionamento é muito bom, e eles fizeram 40 anos com sucesso e vão ficar muito mais tempo, porque eles têm uma administração ótima. No mínimo outros 40. Eu acredito que sim.
vencendo todas essas dificuldades, né? É verdade. E sobre as legislações, realmente acontece, elas são extremamente necessárias, as pessoas que estão no legislativo ou que nos governam, né? Que nós votamos ela para fazer isso, elas realmente precisam pensar. Mas hoje quem faz está sentado num É gabinete. verdade. Ela não olha a realidade, como ela funciona, né? Então, hoje no Menor Aprendiz, nós passamos pela mesma dificuldade. Continua, 20 anos passaram. Porque nós não conseguimos Lógico. colocar Como os vai menor compatibilizar aprendiz, né? isso, né? Vamos pegar uma empresa que tenha 300 motoristas, vamos precisar de um volume muito grande de menor aprendiz, e às vezes a gente fica até preocupado com o que essa criança vai fazer, É. né? Então, o que ela vai fazer? Porque como a gente traz ela para o nosso espaço, e eu acredito muito que essas crianças, ontem, inclusive, numa conversa dentro da empresa, eu falei assim, o que os nossos menores estão fazendo? Os que vão chegar, que nós vamos precisar pegar mais 3 ou 4 agora, o que eles vão fazer aqui dentro? Eu não quero que ele fique botando papel em caixa, que é um serviço que precisa, mas assim, Claro. como é que ele conhece Perfeito. os detalhes? Porque essas pessoas hoje, elas precisam voltar e realmente a gente entender que as empresas dependem dos funcionários, os funcionários dependem das empresas. Não são os governantes que a gente depende deles. Somos nós que fizemos o mundo rodar. E isso, se nós não conseguirmos colocar na cabeça dos mais jovens que o caminho, ele não é fácil, não é o mundo do celular, do Instagram e do TikTok, né? E As não coisas... é o IA. Não é IA. A IA realmente vem para ajudar, né? Mas as realidades que a gente enxerga, a vida que a gente coloca nas redes sociais, ela não é a nossa vida real. E nós colocamos coisas boas, partilhamos de coisas boas, mas é só o tempo que nos traz os resultados. Nada vai acontecer amanhã. O que está acontecendo com o nosso sindicato é um projeto que vem de muito tempo, foram muitas cabeças. Começou lá atrás com o Gilberto Perozan, que ele foi o presidente da associação nossa, junto com outros empresários, e tantos ficaram pelo caminho, né, Toninho? Então, assim, se nós não conseguir resgatar as pessoas para virem entender o seguinte, precisamos nos incorporar, seja em qualquer mercado, não só o nosso, né? Vim conhecer a rádio e dizer o seguinte, que legal, tio, qual é a história disso aqui? Quantos anos tem? Não é comprar um microfone a celeridade, a parte de realmente as pessoas olharem e do imediatismo tá deixando as pessoas doentes. É o tal do legado, né? Exatamente. Vai acrescentando um pouquinho para que nós tenhamos um legado na frente. Toninho, eu tenho ainda mais 3 minutos antes do intervalo. Eu queria ouvir de você, porque esse capítulo do Menor Aprendiz foi algo que naquela época, como se tratava de algo da área de vocês, digamos assim, ele tem as suas complexidades, porque tem atividades que até hoje, né, não podem ser executadas. Tipo assim, não pode ter um menino menor aprendiz numa bomba de gasolina, atendendo. Né? Ou pode? Não, né? Correto, não pode. A gente teve, quando eu trabalhei também numa empresa, a gente enfrentou esse tipo de problemas. Que nem o Rudy comentou. Temos aí 3, 4 menores aprendizes. Você bota ele dentro de um escritório para uma empresa que tenha lá 30, 40 funcionários, ele tem um determinado trabalho para uma pessoa, talvez duas. Vai ter pessoas sobrando, porque eu não posso colocar numa bomba de combustível, eu não posso botar numa limpeza. Porque aí o que é a empresa de transporte? Ela tem o escritório em si, né? Mas ela tem também a garagem onde que tem a lavagem, tem a lubrificação, tem a mecânica em si. Perfeito. E esse menor aprendiz não pode... são atividades insalubres, Isso, né? ele não pode acessar essas áreas. Então, sempre foi. E eu acredito que vai ser sempre uma dificuldade nesse sentido. Isso não tira um pouquinho o brilho da atividade de ser esse eterno turista levando pessoas de frente para trás, que é a função de um motorista? Eu acho a função de motorista. Eu queria ser motorista, todo dia em algum lugar ou fazendo trajetos, né? Eu tive a oportunidade de ser motorista. É uma sensação, que nem o Rudy falou, te traz assim parece assim uma imponência, né? Uma imponência, um poder assim. Eu tô levando aí 20, 30, 40 pessoas. Claro. Eu sou o cara aqui, eu sei. É muito legal. Ele e o Roberto Carlos, né? Sou eu o cara. Eu sou o cara. Mas olha a responsa que tem também, né? Não, com certeza.
levar por esse lado, a responsabilidade é muito grande, tá? Pois cabe em tudo. Então, você tem que ser educado, Lógico. tu tem que ter toda uma, claro que vem toda a empresa, uma estrutura para passar para o motorista, né? Perfeito, Porque o motorista também não pode sair aí dizendo qualquer coisa como ele acha que deve dizer. perfeito, perfeito. Então, mas é muito bacana, é muito bacana. Muito bem. Nós estamos conversando aqui nesse sábado, né? Com o sindicato. Repete para mim, porque esse nome vai ficar. Ele é difícil mesmo, né? Sindicato, É de Sindicato de Fretamento e Turismo. Fretamento, Sinditransp. Cititransp, né? É. Legal. Nós vamos fazer ir conversando aqui com o Rodinei Freitas, que é da Transfreitas, né? E o Antoninho Casal, né? Casal. Que é, já vem casal. Tem Então. casal, Antoninho. homem e mulher, e casal. Tá bem? Tá bom. E nós vamos fazer um intervalo comercial. Voltamos em seguida, sempre aqui no seu Vitrine de Negócios. Fique com a gente. Vem mais uma hora de programa aqui com o pessoal onde vamos contar muita história para você. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. No Ponto. A receita certa para saborear ainda mais o teu almoço é poder ouvir todas as informações da região com qualidade. Quer saber sobre aquilo que acontece ao teu redor? Então o programa No Ponto é um prato cheio, pois ao meio-dia ele serve a notícia para você. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Tua Rádio é notícia. Tua Rádio é música. Tua Rádio é informação com credibilidade. Tua Rádio é espiritualidade. Tua Rádio é entretenimento. Tua Rádio é tecnologia, com site, aplicativo e podcast. Tua Rádio. Tua Rádio é companheira e amiga. A Tua Rádio é pra você. Tua Rádio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orquídea tem um biscoito que vira 8 sabores, 8 delícias, 8 pacotes pro seu lanche. Só Orquídea que tem é mais praticidade. Tem uma curiosidade: biscoito tem 8 letras e Orquídea também. Biscoitos Orquídea, agora com 8 pacotes práticos. O biscoito que vira 8. Orquídea tem um biscoito que vira 8. Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi. Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo. Pera, não sabia dessa. Curta o sinal do Rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que têm chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais. A rádio do teu tempo. Tua Rádio. Voltamos. São 9 horas, 1 minuto em Caxias do Sul. Estamos ao vivo nos estúdios da Tua Rádio São Francisco com mais um programa Vitrine de Negócio. Seu programa que serve aqui na nossa ótica, e parece que nós estamos conseguindo atingir isso, né, com muita propriedade, né, graças aos nossos convidados aqui de todo sábado, né, de sermos inspiração. Muitas ideias que são traçadas aqui desfilam empresários, né, executivos, pessoas da área da consultoria, professores, enfim, muita gente que desfila por aqui, que deixa a sua história. Afinal, a sociedade, uma comunidade é feita de
da soma de muitas histórias, né? E como a gente fica triste quando a gente, 20, 50 anos depois, a gente percebe que uma história que nos contaram não é bem a história Não é bem real, aquela. né? Alguém Não é- contou do jeito dele, né? Lembrando que estamos aqui para a CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Muitas vantagens em você ser associado da CDL Caxias. CDL que tem mais de 6.500 associados já. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Venha para o Cicobi Vale do Vinho. Procura aquelas entidades, aquelas casas, né, chamadas Cicobi, né? Entra lá e diz, eu quero me associar, eu tenho um empreendimento tal, XYZ. E tem algumas vantagens enormes. Se você ainda tem aqueles recebíveis que são recorrentes, tipo academia, né? Tem tantas atividades que são recorrentes, né? O Cicobi tem das melhores taxas de mercado. Associe-se ao Cicobi, né? Que o cooperativismo também é uma das grandes forças que tem na nossa sociedade. É só nós olhar para o nosso lado, ver nos eventos e ver quem são os nossos apoiadores, patrocinadores, estão lá as cooperativas de crédito, entre elas o Cicobi. Conosco, o Rudinei Freitas, da Transfreitas, que é o presidente atual do sindicato, né? E o Antoninho Casal, que é o executivo. O Casal, uma diretoria, o Rudi assumiu. O sindicato já estava no sindicato, mas assumiu a presidência recentemente. E no primeiro bloco a gente perguntou para ele aí quais são os grandes desafios. Mas não é só os grandes desafios de um sindicato. Hoje, quando o sindicato está inserido, não é? Ele acaba sendo uma das forças motrizes, né? Porque ele é representativo e, como representativo, representa muitas empresas. Quais são os grandes desafios do setor hoje? Hoje, do setor. Não só do sindicato em si, mas do setor como um todo. Uhum. O setor, ele passa por uma transformação. Vou trazer um pouco de história, então. Claro. Uhum. Desde 2009, né? 2009 nós tivemos a lei 6901. 7.061. 7.061. É a lei do freitamento. A lei do freitamento, né? Temos um regulamento interno aqui de Caxias, mas não a de Caxias do município. É a dessa do freitamento ou não? Essa é do freitamento, 7.061. Tá. Ela trouxe... Uma vez, quando a gente lembrava a palavra frete, lembrava movimento de peças, né? Hoje é inclusive pessoas. Hoje só pessoas. São só pessoas, o nosso sindicato. Então, ele veio e trouxe uma idade limite para os veículos, né? E isso mexeu com o mercado. Com certeza. Então, para 2010, eles deram espaço, essa conversa já vinha acontecendo aí. E foi muito bom para o nosso segmento. Tá? O segmento, ele... Hoje até quantos anos? 20? 20. Hoje teve um pós-pandemia, então teve mais uma releitura, né, para ajudar as empresas de escolar e turismo, elas não conseguiram operar. Tá? Então elas acabaram tendo um auxílio do município, né? Perfeito. E teve mais um acréscimo, né? Então hoje micro é até 20 e ônibus até 23, né? Então teve mais um acréscimo em cima disso, né? Então foram coisas que aconteceram muito boas, trouxe segurança para a cidade, para a operação. Tinha muitos ônibus velhos em Caxias, hoje tu não enxerga isso. Não tem. Hoje tem uma frota nova, as empresas renovam conforme dá com esses juros que acontecem aí, né, os desafios, mas as empresas realmente estão olhando para frente até em relação à sustentabilidade. E em 2023 aconteceu esse movimento novamente, né? A prefeitura, de forma muito inteligente, ajudou esses empresários, mas algumas coisas, né, aconteceram de não conseguir mais assistir a parte de registro dos funcionários, né? Então, a prefeitura hoje ela não cobra mais que a empresa tenha que ir lá mostrar que o funcionário ele está registrado. Isso aconteceu o quê? E por isso que a gente pede que as empresas venham conhecer o sindicato, porque a gente está aqui para mostrar realmente como as coisas acontecem. Lógico. Não é porque tem 10, que tem 20, que tem 100 ônibus que não conseguimos conversar para realmente entender como funciona o custo de uma empresa, que realmente é necessário o registro de um funcionário, o seguro pode não pagar caso de acidente, enfim, os problemas são muito grandes, né? Então, nessa gestão aqui, nesses primeiros dias, isso já vem de novo, né? Claro. Dos últimos anos, a gente vai atuar muito no dumping social, né? Isso é uma coisa que para o mercado funciona
nós acabamos sofrendo muito em renegociações de contrato, né? O dumping social, ele veio de uma forma... A gente precisa agir, né? Porque as pessoas estão hoje contratando de forma errada, o mercado informal cresce cada vez mais, vem os consignados, as pessoas pegam o dinheiro, se elas estiverem empregadas, elas têm que pagar. Então, o mercado informal está crescendo muito. E nós olhamos isso que eu não consigo hoje, na nossa empresa, isso a gente conversa, ter um passivo trabalhista hoje, ter um passivo com as pessoas, passivo para os nossos contratantes, então hoje é zero. Hoje nós não fizemos isso, né? E era uma prática do mercado há 20, 30 anos atrás que isso poderia acontecer. Então essas leis vêm para mudar. E algumas coisas às vezes não é escrito da forma correta. As pessoas utilizam a lei para interpretar da forma que elas querem. Ele convém, né? E convém. Então, o que tem hoje no empresário, hoje, quando ele não está muito bem informado, ele entende, ele acha que não precisa registrar o motorista, o que não é verdade. Né? Então, isso... Pegando o gancho do que ele está falando, nos anos 80, que começou o fretamento, provavelmente, ele foi crescendo, ele cresceu tanto que em 2009 teve que ser criada essa lei pelo município, que é essa lei 7.061, né? Que é onde ela exige que nós temos que seguir algumas regras na lei. A primeira dela, a empresa tem que estar devidamente cadastrada. Cada empresa que presta serviço de fretamento no município de Caxias, ele precisa estar cadastrado dentro da secretaria. Tem que apresentar contrato social e todas as negativas possíveis. Tem que estar regularizado, tem que estar ativa, né? E, além disso, ele tem que cadastrar todos os veículos que prestam serviço também no fretamento. E, além de todos os veículos cadastrados, também tem que ter todos os funcionários cadastrados. Só que nem ele colocou, agora, anos atrás, eles tiraram o vínculo empregatício. Mas, da mesma forma, eu tenho que informar que quando eu admito um funcionário, um motorista, por exemplo, na empresa Freitas, ele tem que ser comunicado como se fosse fosse. Isso. Ele então, pode ser um PJ, agora tem que ser comunicado. Não, PJ não pode, não né? Pode. Não tem. Porque daí essa informação, como se diz, hoje não é online, né? Vem para mim no sindicato, vem por e-mail, eu boto num pendrive e levo no sindicato. Cadastro o veículo, cadastro o funcionário, atualizo a empresa, porque ela tem que ser feita uma vistoria anualmente, em setembro, né? E essas historias são feitas tanto para a empresa em si, para atualizar cadastro, atualizar veículo, apólice de seguro, porque tem que ter apólice, tudo na lei exige essas apólice, CRLV em dia, alvará de folha corrida para o motorista, curso de passageiro para o motorista, tudo isso ele precisa ter. Não é eu sou um motorista, eu apresento uma carteira de CNH, não é isso. Eu preciso ter uma série de coisas para estar ok junto à secretaria. Perfeito. Por isso, todos esses veículos que circulam no fretamento em Caxias, eles recebem um selo que estão ok, né? Aí a fiscalização só olha a placa e vai ver que está ok. Esses veículos estão 100% regularizados, com motoristas que não pode ter antecedentes criminais, não pode ir lá, porque ele tem que apresentar um alvará de folha corrida. Né? Perfeito. Como nós estamos no segmento aqui falando sobre o segmento, né, de transportes, a gente percebe que, então, você falou, Ampassan, o famoso PJ não pode ser, o motorista não pode ser PJ? Não pode, né? Porque é a atividade fim. Atividade fim, ele ficaria PJ trabalhando para uma empresa só. Né? Então, isso tá sendo estudado. Conotaria, obviamente... Exatamente, vínculo empregatício, né? Algumas empresas estão fazendo, né? E a gente, de novo, vem aqui tentando fazer o correto, porque se pudesse, todos fariam, aquilo, né? Aquilo que é lei, é lei. O meu pai... Porque, inclusive, tira da tributação na hora de uma concorrência, né? Fica inconcorrente, porque tu entra com preço cheio X e o cara tem um custo menor, fica com preço Y. Por isso o estudo do dumping social em Caxias hoje. Né? Então, nós vamos trabalhar com isso, né? Viemos conversando com os associados para que a gente consiga mostrar que, primeiro, trabalha certo, né? Que é uma coisa boa para ti. Lei. Né? Usa para ti, né? Usa para os teus colaboradores, usa para tua família. Faça certo, vai fazer uma vez só.
Eu lembro uma oportunidade aí logo pós-pandemia, um momento difícil, né? Aí conseguimos fazer um churrasco lá na empresa de final de ano e eu falei, então o pai teve... Ele veio, colocou stand, daí tinha que deixar ele em casa, e depois traz ele de volta, que ele tava ficando doente. E aí falei lá durante, acho que uns 15 minutos. E eu disse, pai, fala aí, né? Coisa familiar, não? Claro. Churrasco na mecânica, Lógico, né? lógico. E aí ele foi e disse assim, nós temos uma oportunidade todos os dias quando a gente acorda. É fazer certo ou errado. E aí o dia vai caminhar, né? E isso é uma verdade. Nós temos a oportunidade todo dia. A gente levanta e diz o seguinte, o que nós vamos fazer hoje? Independente do que seja, se nós fizer certo, o dia vai caminhar melhor. É verdade. Ele vai caminhar melhor, né? Então a gente tenta mostrar, então não é o tamanho da empresa que vai dizer se ela faz certo ou errado, né? Mas é a maneira que as pessoas que estão visando e olhando para frente conseguem mostrar isso para todo mundo, né? Perfeito. Então essa parte realmente vai ser onde nós vamos tentar atuar, mas nós não atuamos, né? Mas a gente tenta só informar as pessoas, informar os empresários que isso é muito importante, né? Trabalhando junto com os órgãos públicos, com o nosso sindicato laboral, que a gente tem um relacionamento bom. Então, nós tentamos realmente trazer as pessoas boas. Onde tem pessoas boas, normalmente vem mais pessoas boas. Semelhante atrás de semelhante. Semelhante atrás de semelhante. Então, nessa parte, é a primeira, assim, que a gente está tentando e formalizando planilhas de custo para as pessoas entenderem quanto custa realmente um veículo, quanto custa o juro, porque hoje as pessoas, infelizmente, né, a gente enxerga um mundo que, de novo, está imediatista. As pessoas vão com crédito consignado e elas pagam 7, 8, 10% de juro ao mês. Não fazem cálculo, porque daí o dinheiro é a alegria momentânea, aquilo vai durar 45 dias. Exatamente. E ela vai lá e vai pegar outro. Então a gente, na parte para as pessoas que investem, para as pessoas que são empreendedoras, a gente quer pegar e dar esse apoio também, porque não é só o faturar, tem que ver lá na frente se vai dar para pagar as contas, né? Não é o que tu fatura, é o que sobra para ti, né? Quando sobra. Quando sobra. Mas uma das coisas que a gente percebe, isso é quase em todos os setores, mas vamos pegar o de vocês, nós tivemos aí um aumento pontual do combustível, que tirou sono de muita gente no ramo da atividade de vocês. Com contratos longos, né? Que sempre é um horário, fio de bigode a operação, e que daqui a pouco a operação fica insustentável. Né? Como é que o sindicato pode ajudar nisso? Nós fizemos, né? Foi algum processo associado? Foi muito engraçado isso, inclusive, porque no dia 16 de março, foi a data de assumir o sindicato, né? Uma semana antes, o dia 4, começaram os aumentos, né? Pós-guerra aí. Então, foi comitê de crise, né, Toninho? Comitê de crise. Gente, o que vamos fazer? Então, agora eu vou falar com a empresa que me contrata, eu preciso reaver esse valor. E aí nós dizemos, mas vai passar, né? Porque vai passar isso aí, mas a gente não tem o real entendimento do que acontece lá fora, né? É verdade. Então, logo depois... Política macroeconômica é complicado. É muito complicado, muito complicado. Às vezes a gente não consegue, na família, em 4, 5, é difícil. Né? Então, a gente entende que nessas nossas conversas, e eu já vou chegar na parte do combustível, o mundo mudou muito pós-pandemia. O pós-pandemia foi um momento onde as pessoas enxergaram que o amanhã pode realmente não chegar. E elas jogaram dinheiro na economia, elas foram viajar mais, elas foram viver mais, elas às vezes, e eu conheço pessoas que abandonaram o emprego para buscar um sonho, elas entenderam que o mundo podia terminar realmente na próxima segunda-feira. Tá? Que talvez até tenha acabado para alguém seu. Foi o exemplo que teve né? próximo, Exatamente. né? Porque quando a gente fala que uma guerra está acontecendo longe, tu não dá certa importância para isso, mas quando ela vai chegando, então quando os acontecimentos vão ficando próximos a nós, a gente dá mais importância, relevância para aquilo. E depois da pandemia, muitos valores, muitos preços, muitas coisas no nosso segmento, do mundo inteiro, eles se reajustaram.
Tá? Então, nós saímos de um pós-pandemia em agosto de 2021 com veículos, tô falando um padrão médio aqui, né? Que seria a linha Volare, que é o que mais se comercializa em Caxias, a R$320 mil. Hoje custa 650. O mesmo veículo, o dobro, né? Com mais 50% de juros hoje, que era o que nós pagávamos lá na pandemia. Então, o grande segredo hoje é conseguir, que é o que eu acredito, uma boa conversa, bons contratos, né? Então, bons contratos. Hoje, as empresas que são menores, elas não prestam atenção em como escrever um bom contrato, em gastar, porque é o gasto do jurídico, não é um investimento, paga um jurídico para conversar, para ter gatilhos dentro dos contratos, né? Então, a gente veio para uma conversa justamente por isso, porque todo ano tu negocia, tu precisa de 5, tu leva 3. E aí tu vai perdendo. E esse é o montante que ele vai somando. Chegou o combustível, nós chegamos a ter aí um número de 25% em cima do custo do diesel. Tá? No aumento, 25%, né? O que representa num custo médio das empresas, vamos colocar entre 8% e a 10% num custo direto. Então, a gente chamou as pessoas para conversar sobre isso e ver qual era o que tinha, né, de oportunidade para fazer, porque com a conversa isso se resolve. Vai contar essa história para nós no retorno dos nossos comerciais, são 9 horas e 18 minutos, fazemos um intervalo, voltamos, você está conosco aqui na tua São Francisco, na tua Rádio São Francisco, com o programa Vitrine de Negócios. Voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A diversão começa com uma boa visão e a educação também. A Ótica Martinato possui uma linha completa em armações infantis e infanto-juvenil para essa volta às aulas. E as condições de pagamento sempre as melhores. À vista com descontos especiais ou a prazo no cartão em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Julho 1867. 9 horas e 19 minutos. A vida é feita de momentos. Fazer um curso, reformar a casa ou aproveitar uma oportunidade única. Com o crédito pessoal do Sicoob, você transforma planos em realidade, com taxas acessíveis e toda a segurança de uma cooperativa. Procure uma de nossas agências ou acesse o app Sicoob. Sicoob, mais que uma escolha financeira. 18 graus. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 25. Alcatra bovina pedaço, R$ 49,90 ao quilo. Café solúvel Nescafé Tradição, 160 gramas, R$ 19,90 cada. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. Participe do concurso Beleza de Mãe, da tua Rádio São Francisco. Responda qual gesto da sua mãe mais marcou a sua vida. As 3 mães vencedoras ganham uma tarde de beleza completa. Inscreva-se em promo.maisnova.com.br/mães. Mais informações no Instagram da Rede Tua Rádio. Patrocínio Dom Apio Pizzaria, Farmelis, Farmácia de Manipulação, Yoshi Sushi, Lojas Colombo, Cadence, Outlet de Fábrica Brinox e Diferença, Salão e Barbearia. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde, telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Loterias. Resultado da Quina, concurso número 7009, realizado na noite desta sexta-feira em São Paulo.
prêmio acumulou. Os números sorteados foram 03, 20, 23, 26 e 42. 03, 20, 23, 26 e 42. 55 apostas marcaram a quadra, cada uma leva um prêmio de R$ 4.788. Resultado da quina, concurso 7.009. Já a Mega Sena pode pagar um prêmio de R$ 100 milhões na noite deste sábado. Loterias. A rádio do teu tempo. Tua rádio. De volta. Agora são 9h23, um sábado nublado em Caxias do Sul. O tempo promete chuva, Dani? Não. Promete instabilidade. Instabilidade. Uhum. Já está instável, né? Então, vamos em frente. E aqui nos estúdios, com o nosso pessoal da Sindtransf PF. Eu não entendi bem porque é SPF. Fala aí, Toninho. Sindicato é porque esse P quer dizer de pessoas. E fretamento. Pessoas de fretamento. Legal, bacana. De passageiros de fretamento. Bacana. Quando a gente fala em palavras, né? Eu lembro há 25 anos atrás, eu participei de um grupo na Universidade de Caxias do Sul, acho que eram uns 30. Onde que nós tratávamos de um assunto na área de pessoal de contabilidade, né, os estudantes de contábeis. Sim. Porque o estudante de contábeis, amanhã ou depois, ele vai ter um escritório de contabilidade e aí ele vai chegar alguém querendo abrir uma empresa, né? E havia um temor, né? Ao invés de abrir a Transfreitas, assim, né? Então, a ideia não era oferecer uma oportunidade para os alunos começarem a conceber uma ideia de que algumas famílias estavam tendo problemas porque o negócio delas não estava prosperando, estava num momento difícil, e quem tinha aquele sobrenome sofria junto. Não tinha nada a ver, né? Então, nós criamos sufixos e prefixos, né? Para que nós pudéssemos ter, então, a metalúrgica da... MF. Né? E aí deu para ti, entendeu? Sabe? Então, tu focava naquilo que ela fazia, né? Mas tirava um pouquinho o nome do dono da operação, ou seja, o sobrenome do dono da operação, né? Então, a Transfreitas nos remete ao raciocínio anterior à nossa análise. Verdade. Mas tem atividades, se o cara a transportadora, a operação de vocês, ou um cabeleireiro, né? Sabe, o cara tá lá, salão do Zé, né? Ok, deu para ti, né? Agora, se eu disser salão do Freitas, por quê? Porque eu tenho uma persona, né? E aí começa a pegar mais psicologicamente, né? Aí eu tenho uma persona onde as pessoas todas me conhecem. Hoje, se me chamar de Luiz Antônio, nem eu sei que sou eu. Né? Meu nome é Cuiaba, sabe? Essa coisa assim. Né? Tenho dúvidas com relação ao meu nome. Então, a vida que segue. Mas, conversando com o Rudinei, que é o presidente do sindicato, e o Antoninho, que é o executivo do sindicato, e nós estamos aqui conversando sobre uma atividade tão importante na nossa cidade, que começou lá na década de 70, né? Eu lembro dos transportes de funcionários, né? Caxias cresceu muito nisso, onde as empresas começaram a perceber que era difícil tinha que dar alguma coisa, né? Tinha que dar. E uma das coisas primeiras que as empresas em Caxias começaram a perceber era dar o transporte coletivo, para as pessoas não chegarem atrasadas e tal, né? Tinha um efeito colateral nisso. E o segundo era dar o lanche, né? Dar o almoço, etc. Então, a Caxias do Sul, ad eterno, olha, a gente tem tanto orgulho de morar aqui, viver aqui, ser daqui, essas coisas todas, porque nós somos exemplo, sim, para muita gente. E se você investir no funcionário, se você cuidar bem do teu funcionário, né? A operação vai acontecer da melhor forma possível, porque tu traz ele para o teu time. Perfeito. Né? E nós temos que começar a amadurecer, ainda não é muito maduro isso na cabeça dos nossos empresários, né? De muitos deles, aonde que eu preciso entender que operação é um negócio e o negócio é outro negócio. Né? Eu posso ter 10 negócios, mas cada negócio que eu tenho tem uma operação que está abaixo, né? Que eu tenho que ter aquela operação seguindo
a lei daquele negócio. A lei daquele negócio. Porque eu acho que até, tipo assim, se eu tenho uma frota de motocicleta e uma frota de automóveis, provavelmente existem leis diferentes para um e para outro, embora ambos façam o mesmo percurso, o mesmo destino. Perfeito. Então, essas coisas assim que a gente vai pensando, eu lembro da cadeira de logística na faculdade, do curso de administração, que até uns 30 anos atrás, a logística era múltiplo. Nós nos preocupávamos em ensinar e aprender e ensinar múltiplos. Então, um caminhão tinha que ter 20 metros, por quê? Porque um tijolo tinha 20 centímetros. Então, dava par, e aí tu fechava bem a carroceria do caminhão com os pares ali, né? E assim, a porta tinha que ter 2,10 metros, porque uma geladeira tinha que ter menos que 2,10 para poder passar na porta. E assim vai, ou seja, e hoje a palavra logística, muito forte, né, inclusive, e muito importante na sociedade, é o peer-to-peer, desculpem o linguajar, né? É ponto a ponto, ou seja, eu preciso me preocupar em entregar da melhor forma possível, no menor tempo possível, um produto que saia daqui com a melhor qualidade possível, sair daqui e entregar como se nem tivesse saído, ou seja, não ter desvios no trânsito, etc. e tal. Então, a sociedade em si só, gerir, não é um negócio fácil, né, Antoninho? Não é fácil. Se fosse fácil, tinha muita gente fazendo também, né? Muitas pessoas fariam, com certeza. Bacana. E lá na Transfreitas, para nós voltar um pouquinho, porque tu só é presidente do sindicato porque você está inserido, né, numa empresa onde que tem uma relevância no mercado. Um dia tu percebeu, a família percebeu, né, que se associar era mais importante que tentar carreira solo, né? Ninguém é Roberto Carlos que consegue fazer carreira solo. Não consegue, né? Falando do Roberto Carlos, porque teve aniversário agora, dia 19 dia do Índio, né? 19 de abril fez 84 anos, olha só. E esse optou por uma carreira solo e saiu bem, né? Aliás, carreira solo. Carreira solo porque ele vai no microfone e canta. Mas agora, olha o exército de pessoas que tem junto com ele, né? Impressionante. Sozinho não se faz nada, Gabi. Não, sozinho não se faz nada, né? Nós acreditamos muito. Vem do teu pai essa ideia do associativismo, da inovar colaborativo. O pai, eu lembro, falando da marca, assim, de nós, ele sentar conosco, ele começou com escolar, e sentar conosco na mesa de jantar e pedir assim, botar um papel, eu, meu irmão, minha mãe e ele pedia assim, qual o nome a gente vai dar para a empresa? Legal. E botamos lá, e começamos lá, e Rude Tour, e Transfreitas, e Transrude, e naquele momento, em uma noite, conversando, comendo a comida, eu não vou mentir, porque eu não me lembro, mas nós estávamos jantando, conversando em cima da mesa, e era o inverno, assim, e o fogão a lenha estava ligado, e nós conversando ali, fazendo, né? O pai é um querido, cara, eu não conheço uma pessoa que não goste do meu pai e da minha mãe, assim, são pessoas incríveis, assim, né? Minha mãe cuidou muito bem de casa, cuidava de nós. Meu pai não teve o que ele não fez, né? Meu pai foi dono do Espeto de Ouro, conhecido Espeto de Ouro. Sim, claro. Veio passeando, foi pro ramo de hotelaria junto com um restaurante, depois junto com o ônibus. Então ele passeou em vários cenários com a ajuda da mãe. Sempre na atividade de servir. Isso, exatamente, né? E é um desafio muito grande, né? Então ele sempre teve na veia dele a parte de empreendedorismo, né? Com o passar do tempo ele enxergou, assim, todos os negócios que nós temos. Nós temos um negócio ainda que nós atendemos que é desde o tempo que ele operava. Olha só. Né? Então ele conseguiu passar para uma empresa de segunda geração, né? O senhor mesmo comentou aí, não é tão simples acontecer isso, né? Então tem algumas culturas que têm que ser quebradas, algumas visões diferentes, mas a gente tem um caminho ótimo interno dentro da empresa, porque nós entendemos que o segredo está nas pessoas. As pessoas, elas realmente fazem a diferença. Vai ter ônibus que anda sozinho? E não é história, né? Não, é verdade. Não. Eu falo para os meus lá exatamente isso. Eu sou fã quando a gente consegue conversar assim com pessoas que acreditam em pessoas como sendo sustentáculo. Isso não existe nada, né? A gente vai ter, e já tem hoje operações, tem portos hoje sem alguém dirigindo o caminhão hoje, né? Mas vai ter pessoas. A gente precisa do calor, a gente precisa da inteligência emocional das pessoas, porque isso faz com que o mundo consiga caminhar de forma tranquila e transparente, né? Então hoje lá na empresa a gente diz o seguinte:
vamos ajudar um ao outro, né? O proativismo, eu acredito muito nele. Ele não pode ser sozinho, né? E isso vem do pai. Então, assim, ó, como é que a gente se ajuda? Será que nós conseguimos, então, vindo do pai para o associativismo, né? Como a gente tem que conversar com todos os pares. Eu tenho que me preocupar com o vizinho lá da empresa para eu poder botar o carro do outro lado, para não ligar o ônibus às 2h da manhã, quando ele vai sair, às 1h30, para não acordar ele. Então, é uma preocupação realmente com o todo. Tá? Então, a gente traz essas Isso é coisas... pensar no coletivo. Isso é pensar no coletivo, Claro. né? Mas isso é uma verdade. Se a Perfeito. gente ajudar o outro, nós vamos sair com uma mensagem muito boa, que hoje é uma conversa ótima que a gente está tendo, o meu almoço vai ser diferente hoje. Né? Eu vou levar alguma coisa que o senhor me disse, que a Beverly me disse, que a gente conseguiu conversar, Claro. a história da rádio, dizer assim, tipo, pai, tu não acredita, cara, eu entrei lá, dá para fazer um churrasco para 1.000 pessoas lá dentro. Porque quem entra aqui, sai da igreja num domingo e olha a porta, não acredita o tamanho que é a rádio, né? Verdade. Então, se a gente vai tocando as É um pessoas... complexo, na verdade, aqui, né? Então, a gente vai tocando nas pessoas e entendendo que um pode ajudar o outro, a gente vai chegar lá e a pessoa vai até chegar em casa de maneira diferente e encostar na sua família. É isso que a gente acredita, né? Seja pai, seja mãe, seja filho, seja irmão. A gente vê o mundo de uma forma diferente. E isso vai fazer com que o mundo ali na frente aconteça para que a gente tenha uma vida um pouco mais tranquila, porque hoje, para o empresário, e aí eu digo que as pessoas que fazem as leis, elas estão sentadas lá e elas precisam, mas elas fazem uma lei muito ampla, não olhando as coisas. NR1 agora é um problema gigante para todas as empresas. É verdade. Tá? Então, o sindicato hoje ele já está atuando junto aos seus associados para trazer uma solução para conseguir defender. Mas não só o fazer por fazer. Porque o fazer por fazer é fácil. Tu contrata uma empresa, vai lá e faz. Não. Mas o acompanhamento ele é importante. Porque as pessoas vêm ficando doentes. Como é que a gente faz para uma pessoa não sair daqui e querer morar em Santa Catarina? Como é que a gente faz para não sair para morar em São Paulo? Para não dirigir um ônibus em Santa Catarina? Como é que a gente faz para Caxias ser uma cidade que faz com que seus valores, as pessoas que estudam na UX ou em todas as outras universidades aqui que tem, queiram ficar em Caxias? Porque tem um polo maravilhoso. Como é que faz a nossa cidade ser uma cidade boa? Né? Para que as pessoas olhem e dizem, eu quero ir embora, mas por quê? Rudy, aproveita aqui o ensejo para te perguntar, que você falou da NR1 e que o sindicato está fazendo seus movimentos. A gente sabe também, por dados que são históricos, que o trânsito é a condição que mais mata pessoas, né, depois de doenças do coração no mundo, e também é um ambiente de muito estresse. Caxias do Sul nem se fala, porque a gente tem ainda muita dificuldade com a questão modal, com passarelas, com viadutos. Então, são muitos agentes no trânsito e uma quantidade enorme de veículos. Então, certamente deve ser algo que está preocupando ainda mais vocês pela essa característica, né? Sim. Nós viemos, então, o setor inteiro ele está crescendo, né? Então, tem pessoas diferentes, tem empresas de segunda geração, muitas empresas acabaram indo embora pelas dificuldades financeiras, outras cresceram, né? E a preocupação com as pessoas hoje é realmente com a saúde mental delas, né? Hoje, falando de Transfreitas, né? Hoje ela está estruturada em turnos, né? Para que a pessoa consiga ter um outro emprego. A dificuldade financeira das famílias hoje ela é muito grande, né? Então, nós, com turnos, conseguimos oferecer que a pessoa consiga ter um outro turno de trabalho numa outra empresa concorrente, né? Ou num outro emprego, pode ser Uber, pode ser num restaurante, enfim, mas ela consegue ter uma segunda jornada, né, para fazer isso. Então, nós reduzimos a carga horária dela, interna, né? Não fizemos uma jornada muito estendida para que ela dirija por 10 horas, por 7 horas, porque o fretamento ele tem o específico, ele é diferente do turismo. O turismo, ou quando tu pega um carro para viajar, tu dirige por muito tempo. As nossas rotas, em média, ela dura 60 minutos. Em média, né? São de 30 a 35 quilômetros que são realizados em 30 minutos, né? E para a mobilidade de Caxias, a gente olha que o ônibus ele só ajuda, sabe, Beverly? Então, assim, a pessoa não precisa pegar o carro dela, enfrentar o trânsito para ir trabalhar. O fretado, ele mudou muito. Hoje nós temos carros com poltronas muito confortáveis, com ar-condicionado. Nas renovações de frotas, eles vêm com carregador de indução para o celular. Hoje, quando a gente enxerga um ônibus de fretamento, a gente pode ter certeza que o fretamento ele mudou muito na região.
Caxias é um modelo de fretado, né? Então, tanto que nós temos a maior empresa Pois é, eu ia do sul do país aqui, está em Caxias do Sul, fomentado, claro, pela grande indústria, por seu, Evidente. não por dados, mas a gente sempre fala, né, que Caxias do Sul ela é o segundo polo metalmecânico do país, né? Então a gente olha o seguinte, vem para o fretado, ele é muito bom para as empresas, né? E a gente olha como melhorar isso. A gente fez investimentos em algumas empresas, então lá nós temos parte da frota que ela tem câmeras internas, né? Câmeras que filmam dentro do ônibus, para fora do ônibus e também uma câmera, um sensor de fadiga. Então esse sensor ele vai dizer se o motorista e as câmeras pegou no celular, ele avisa. Não pode. Andou sem cinto? Não pode. Deu sinal de sonolência, ele vai falar para o motorista encostar o ônibus e a gente vai operar com outro. Então, são diferenciais muito importantes. Na né? prática já aconteceu? Já aconteceu. Já. Vários cenários, né? Já valeu o investimento. Não, já valeu muito, assim, né? É um investimento que foi feito junto com uma empresa contratante nossa, né? No início eu disse assim, gente, mas não vamos fazer, me dar em dinheiro, né? Então vamos partilhar, porque a gente só roda em Caxias, mas são coisas muito importantes porque a gente defende o que é mais valioso no mundo, são as nossas vidas. A vida, né? Agora, Rudy, você trouxe aqui 2 pontos bem interessantes. Um deles é a questão de permitir jornadas que sejam em outras atividades ou em outras empresas concorrentes e a questão aqui de indicadores que possam também ajudar este profissional, né, do transporte a se cercear. Ele mesmo, né, vai se regrando para não passar do tempo, do time, enfim. Mas, além disso, tem outras coisas que vocês estão fazendo também pensando na coletividade do sindicato, pensando em NR1, esse estresse, você falou da questão financeira, sim, também acaba que é uma coisa externa da vida pessoal, mas as pessoas transportam para os seus ambientes de trabalho, alguma atividade assim, que já está sendo planejada também, além disso? Sim, nós estamos falando... Cada empresa tem a sua política, né? Então, a política de empresa A ela não vai ser a mesma da B, né? Mas o sindicato, ele vem dentro desse mês, né, realizando reuniões internas com os empresários e vai fornecer, sim, um pacote de serviços para os associados para que eles consigam atender os motoristas e os funcionários das empresas, né? Isso a gente já está fazendo. Em relação à parte do trânsito de Caxias, né, que foi comentado que ele é difícil, eu acho que Caxias está caminhando para frente. Então, hoje nós temos uma obra acontecendo na Zona Norte ali que vai ser incrível, mas pelo imediatismo a gente acha ruim, né? Mas é uma conquista. Acho que o governo vai brindar isso por muito tempo. Ele está deixando um legado, assim como foi a Rota do Sol, né? Assim como foi essa lei do governo atual lá em 2009 que ele fez, são legados que são deixados. Tá? Então a gente tem que olhar as coisas realmente com tranquilidade, olhar para frente. E nós, como sindicato, nós com esses 1.600 veículos, hoje nós temos uma particularidade que também nós vamos entrar para discutir junto às pessoas, discutir no bom sentido. Hoje a gente já discute isso dentro da mobilidade de Caxias, que é onde nós não conseguimos, com os nossos veículos, utilizar os corredores de ônibus, né? Hoje ele é uma malha que ficou pública, mas ela não é pública. Né? Então hoje nós andamos com toda... semi-pública. Nós acreditamos que ela não é pública, né? Porque ela é da população. Claro. São das pessoas. Então, juntando aí se a Visate, o órgão, né, hoje que atende aqui, né, a empresa do transporte coletivo público atende, nós entendemos que nós podemos ajudar a mobilidade de Caxias tirando nossos ônibus das vias principais. Né, para o trânsito fluir melhor e para o passageiro nosso poder descer numa parada, porque hoje ele não pode. Então a gente vem com multas recorrentes, porque eu atendo a empresa A, ela vai me pedir assim, eu preciso levar o passageiro lá no centro. Quantas faculdades tem no centro hoje, cara? Isso aí. Né? Ela tem que pagar uma conta, ela tem que comprar uma roupa, ela vai na farmácia, ela vai passear. Então essa pessoa ela precisa ir para o centro de Caxias. Por mais que as pessoas, depois da década de 70, 80, que o fretamento ele chegou, porque as pessoas cada vez moram num cinturão de Caxias, porque cada vez está mais caro. Um aluguel em Caxias no centro é impensável de um funcionário hoje que está num chão de fábrica conseguir pagar, né? Deixa eu ver se eu entendi. Então, a ideia é dialogar com as entidades, os órgãos competentes, para que esse corredor de ônibus, que hoje é utilizado basicamente para o táxi e lotação, entre aspas, né? E para o transporte público
concedido também Isso. para o transporte fretado, é isso? Exatamente. Isso a gente já vem em conversas com antigos secretários, né? Já sabemos mais ou menos qual vai ser o caminho, nós temos todas as respostas, né, que já foram dadas em conversas que tivemos, já foi levado participamos do Promob, então a gente já participou de várias ações Várias aí, conferências. e a gente entende, quanto sindicato, que essa quantidade, então não são os 1.600 carros que vão para a malha, não é isso, né? Claro, lógico. Existe um estudo realizado já, porque nós andamos nesses momentos hoje, e a gente leva multa e paga multa, é isso que E por acontece. que não vai para frente essas conversas? Porque você disse que já é uma coisa histórica também, né? Esse diálogo, essa tentativa, a gente tem visto o próprio táxi lotação, que é também uma alternativa para as pessoas de transporte público, né? Ele também, de uma certa forma, ele vem tentando passar por renovação de frota, não aconteceu, vem tentando passar por renovação de tarifa, não aconteceu, vem tentando passar por ou concessão ou fretamento, que uma parte é concessão, uma parte é fretamento, não aconteceu. Por que não vai? A parte dos... Não, estou falando de uma forma geral do trânsito, né? A parte dos azulzinhos eu prefiro me isentar de comentar. Eu não tenho propriedade, nós não temos acesso a essas informações deles, tá? Mas em relação ao trânsito, existe dois lados da história, né? Então, assim, existe uma verdade, outra verdade que ela precisa ser... que tem alguém que conduza isso, né? E a gente sempre foi muito bem atendido por todos os secretários que estiveram na secretaria, né? Pelo prefeito, então todos os órgãos, de novo, nós chegamos e queremos conversar, entender e ver como a gente pode ajustar. Então a gente entende agora que vamos chegar em um caminho onde a gente vai conseguir realmente ter uma positiva resposta ou uma negativa resposta, mas a gente entende que é por um melhor de Caxias. Com certeza. A empresa o fretamento é para ajudar na mobilidade de Caxias, cara. Que é uma Continuamos. lei, na verdade, é uma lei federal, né? Por isso que existe essa discussão do município. Ela vem de cima, essa lei. Porque às vezes o município não consegue fazer. Por isso que está tendo essa... Legal. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial, já estou estourado aqui, Beverly me perdoa, né? Mas o assunto é bom. Então vamos ficar aqui. Faço um intervalo e volto em seguida.
8h48, faltando 12 minutos para as 10 da manhã, e nós nos estúdios da tua Rádio São Francisco, em Caxias do Sul, conversando aqui com o Rudinei Freitas, da Transfreitas, e presidente do Sindicato de Transportes de Pessoas... Fretamento e turismo. Agora foi, né? Agora foi. Tá tudo aqui no meu sufixo e prefixo e as letrinhas, tudo um do lado do outro. Legal, bacana. E também conosco o Antoninho Casal, que é o diretor executivo lá no sindicato. Com eles nós estamos conversando aqui sobre a ascensão do Ruth, né, que era vice-presidente, junto com o Paulo César, né? Paulo César, isso. Paulo César, e que agora é o presidente do sindicato. E com ele nós estamos colocando, né, em evidência aqui nos estúdios, aqui para você de casa, né, esse sindicato que faz um trabalho espetacular, porque converge o interesse dos empresários e a gestão das pessoas. Da né? população, de uma forma geral. Que a gente nem sabia que existia, né, Cunhava? Eu fiquei sabendo recentemente. Também eles não anunciam aqui conosco, vamos ter que fazer esse namoro para virar casamento, então, né? Deixa eu aproveitar e perguntar rapidamente aqui. Sim. Vocês não usam, né, o Antoninho, por exemplo, ele é assistente administrativo. Eu observei que na nomenclatura o organograma, né, do sindicato não tem essa figura de diretor executivo. É uma decisão? Financeira. Não, na verdade a gente tenta participar realmente, né? Novamente eu quero primeiro o nosso vice hoje que está conosco, né? Ele é uma empresa também muito significativa aqui em Caxias. Ele é o fundador da Giratur. É o Lourenço, né? Giroto. O seu Lourenço, sim, que é uma pessoa também muito querida por todos nós, né? Então nós temos hoje no Toninho uma figura muito importante lá. E nós participamos, né? Então nós gostamos de participar para realmente entender qual é a dor das pessoas que estão lá, dos empresários, né? Então eles vão chegar lá, hoje nós temos todo um acompanhamento, o Toninho pode falar com isso com propriedade, que é o atendimento às empresas para todo o cenário que nós temos, órgãos fiscalizadores, tanto como prefeitura, né, como o Metroplan, que hoje nós atendemos empresas em todas as regiões. Nós vamos a Flores da Cunha, nós vamos a São Marcos, nós vamos a Farroupilha, então essas regiões todas nós atendemos e o sindicato presta esse serviço para o associado. Perfeito. Né? O serviço que o sindicato presta, Toninho, para que nós tenhamos aí isso, o nosso programa fica no YouTube, enfim, circula aí, as pessoas podem amanhã depois ter interesse nele. Quais são os serviços que vocês prestam para o associado, né, que em outro lugar custaria muito mais do que se associar para usufruir? Com certeza, que nem o Rudinei falou, começando pelo município, a Secretaria de Transportes, onde a gente faz os cadastros, inclusões, tanto de funcionários como de veículos, né? Isso eu já faço para os associados, eu presto todo esse serviço. Perfeito. Tá? Aí, junto à secretaria, eu tenho uma E se ele não é associado, ele tem que se virar. Tem que ir lá pessoalmente, Ok. porque, como eu falei antes, não pode ser feito online, tem que ser presencial. Perfeito. Então, ele teria que ir até lá. Então, os associados sou eu que faço. Tenho procuração, eu consigo fazer todo o trâmite, né? E também a Metroplan, que ele falou, o que é a Metroplan? Ela atinge a nossa região metropolitana, né? Perfeito. Caxias, Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos. Sim, todos os municípios que fazem parte da... municípios. E que nem foi falado, essas empresas que transportam, por exemplo, uma Rondon, uma Marco Polo, que precisa buscar funcionários. Antônio Prado, em Farroupilha, sai do município, Cunha, São Marcos, eles têm que ter uma autorização da Metroplan. Entendi. E isso o sindicato faz, eu faço esse serviço, né? Que a gente solicita uma autorização, né? Feito a isso, sim, é online, né? A gente bota no portal toda uma documentação exigida e vem a autorização. Perfeito. Porque se esses veículos são pegos trafegando, eles serão multados. Claro. Porque internamente é autorização, é o município que assiste. Fora do município, que são essas regiões que são metropolitanas, é a Metroplan. E também tem uma terceira, que é o DAIR. Tá? Ah, sim. O que é o DAIR? O DAIR é dentro do estado. Se você fizer qualquer viagem dentro do estado, seja Caxias, Santa Maria, seja onde for, dentro do estado, você tem que ter uma autorização do DAIR. E para isso também você tem que ter um cadastro. Então, eu e a Beverly fizemos uma operação aqui, vamos para Livramento.
né? Uma excursão para Livramento. Né? Santana do Livramento. Santana do Livramento, Aham. Rio Grande do Sul, Dyer. Aham. Se nós falarmos em Ribeira, que Ah, atravessamos duas- a rua, isso, é. aí é a NTT, é uma viagem internacional. Uau, olha que fácil fazer uma viagem internacional. É só juntar o povo. Pessoal que vai para o Paraguai fazer compra, é só uma viagem internacional. Daí, claro que... Fazem essa operação? A Transfreight faz essa Não operação? faz, não. Aí Não faz operação. tem, no caso, o Dyer, ela Sim, pode sim, ir a sim, sim. Santana do Livramento, como se Perfeito, diz, que perfeito. ela tem o Dyer. E para o Dyer, daí sim, tem exigências, né? Que nem o Dyer, tu tem que ter 2 veículos cadastrados, tu tem que pagar uma caução para poder ser... Atravessar a ponte? Não, lá não tem ponte, no para caso. você ter o cadastro em si no Entendi, Dyer. entendi. Porque daí no site você consegue fazer uma lista de passageiros, você tem que Claro, botar claro. origem e destino, Caxias do Sul, Perfeito. Santana do Livramento, Perfeito. eu vou hoje, por exemplo, 18 horas, chego lá amanhã às 2, 3 da manhã, Aham, isso aham. tudo você tem que informar no site. Você tem que informar que horas você está saindo, quando você está saindo, que horas você está retornando e para a chegada. Isso tudo é um itinerário, né? Sim. E uma lista de passageiros, né? E se eventualmente tiver alguém que não tem carteira de... Se for parado na estrada, barra tudo. Barra, tu não pode ter, tu tem uma Por isso a margem. preocupação do motorista é identificar ali. se o cara- É obrigação dele, no caso, pegar uma lista de passageiros antes dos passageiros Claro, entrar claro. no ônibus, que é o João, o José, Ticar, o isso aí, Paulo. isso aí. Cara crachá. Cara crachá. Cara crachá. Se ele não tiver na lista, não pode levar. Ele pode ser passivo à multa. Claro. É. Bacana. E vocês ficam localizados lá na SIC? Não, nós ficamos na Moreira César, na Moreira. 1637, na verdade é quase na frente da secretaria, um ponto Sim, estratégico, né? sim. Porque posso dizer que eu acho que 80% eu estou dentro da Secretaria de Transporte. Eu imaginei, né? É quase um funcionário lá. É quase um funcionário. Eu conheço ali da faxineira, o secretário de Claro, Transportes, eu claro. conheço todos aí. Então, já foi colocado um ponto estratégico, né? Perfeito. Vai ficar na frente mesmo. Claro. Muito bem. Presidente, nós estamos indo para o final do programa, mas eu tenho uns 3 minutinhos para você, para que nós possamos reviver um pouco até disso que nós falamos durante o programa, porque às vezes você tem ouvintes que não escutam 1h30, né? Então, Sim. Mas, primeiro, para nós aqui é um prazer enorme poder ter essa hora de convívio, né? E aprender tanto com relação ao sindicato, né? E há várias ligações aqui dizendo que te conhecem desde pequeno, né? Desde que tu usava calça curta. Porque não era o Buda. O apelido no restaurante era Buda quando eu era criança, assim. Tu usava cabelo, barba... Não. Quando eu era bebê mesmo, Buda, porque era todo gordinho. E aí as pessoas me pegavam no colo no tempo da churrascaria do pai e da mãe. Aí a academia... A academia ajudou bastante. Legal. Muito bem. Além do presidente da Transfreitas aqui, o presidente Rudy, né? Presidente do sindicato, muito simpático, né? O Antoninho também. Toninho, não, o Rudy, o sindicato, então, tu vai ficar até na presidência do sindicato até... São 4 anos. 4 anos. São 4 anos. Então, até 2030, né? Nós temos esse que desafio. foi o que te convenceu para ser presidente? Já que disse que eu fui levado. Eu fui levado. É o prazer de servir? Eu entendo que é o bom exemplo, né? Ele foi de transporte fretado. Foi de transporte fretado, né? A gente conversa com bastante gente e tem uma preocupação. Tu me abre uma Claro, por favor, não, claro, não, por só favor. para pegar a palavra, né? Aqueles avulsos, né? Que hoje tem lá seu automóvel e que resolvem fazer frete, né? Que pegam executivos aqui da Randon e levam para o aeroporto Sim. e tal, né? Eles pertencem a alguma categoria ou eles são literalmente avulsos, como eu concedi a palavra? Eles têm um transporte, a gente também, né? Dentro dos negócios existe um negócio executivo. Vocês têm executivo Temos também? executivo também. Legal. Né? Então atuamos, tem empresas do nosso segmento que são associadas que trabalham única e exclusivamente com o executivo, daí Perfeito. ônibus e veículos também, né? Perfeito. Mas as pessoas, elas daí estão trabalhando de forma avulsa mesmo. Não sei se eles têm algum tipo de organização hoje em Caxias do Sul. Perfeito. Mas não são associados ao teu... Não, executivo não. Só Não. pra É gente- porque o Uber veio e mudou muito. Quando veio o Uber, teve uma mudança muito grande no transporte executivo, né? Nós viemos a 3% do que nós faturávamos logo depois do advento do Uber, né? Que faz total sentido para a região. Tá? Preciso te fazer uma pergunta, porque quando nós estávamos subindo a escada, vocês, antes ainda, 8 horas da manhã, antes das 8, vocês estiveram numa ação sobre o 6x1,
né? Sim. Coisa parecida, né? Escala 6x1. A escala 6x1. Vai afetar alguma coisa o transporte coletivo, o transporte de... Na verdade, nós não temos nenhum tipo de informação real hoje, né? O país não tem. Sim. Então, tudo que for falado hoje, ele vai ser levado como um achismo, né? Entendi. Mas eu entendo que sim, pode... Porque os motoristas vai afetar. também, ele tem uma escala menor de hora trabalhada. É por isso que eu não entendo como que isso vai funcionar. Isso, Nós não né? temos ainda a parte real, né? Estamos participando junto à SIC de vários movimentos, né? Mas para o nosso setor eu não sei como será. Realmente, porque o que é 7h20, o que é 8 horas, sim, vai ser afetado, né? Isso. Hoje, na configuração de algumas empresas, isso não existe mais, por causa dos turnos realizados. Claro. Então, nós estamos estudando, aguardando informações. É antigo esse do 6x1. Eu acho que as empresas até já se organizaram para esse Não, mas é que é para ir para 5x2. É para 5x2. Exatamente. É para ir para 5x2 ou redução de escala de 44 para 40 horas para chegar a 36 horas semanais. Okay. No já projeto... tem algumas categorias privilegiadas que trabalham 36 horas. Tem, mas não podemos falar delas, né? Não, eu tenho um na frente. Olha aí. Legal. Mas sim, isso vai avançar isso, né? A gente provavelmente acredita... esse ano não vai ser dado a cabo isso aí, né? O erro, no meu ponto de vista, daí tirando a minha parte executiva falando como Rudinei Freitas, eu entendo só Bota que... o crachá para trás. Sem crachá. Eu entendo que é um ótimo caminho. Eu realmente acredito no aumento de produtividade e também no caminho de melhor vida das pessoas, né? Mas ele está sendo discutido no momento errado, né? Então, em vez de ser num último ano de eleição, ele devia ser discutido no primeiro ano de eleição. Que as pessoas realmente iam dar a opinião de verdade. Sim. Nenhum deputado vai dar a opinião dele hoje. Ele vai dar a opinião do voto. Perfeito. Isso é uma pena, porque é um tema muito importante. De novo, quero reiterar aqui que eu acho que é uma decisão correta. Ela só está sendo feita a discussão no momento errado. Muito bem. Toninho, obrigado pela presença, né? Tu disse que estava debutando no rádio, debutou muito bem, né? Da mesma forma. Presidente, obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o convite, não é? E nós estamos aqui de portas abertas, novidades do sindicato, né, e tal. A gente quer realmente nos sentir privilegiados em conseguir fazer uma parceria com vocês para que a gente possa realmente divulgar, né? Porque as coisas boas têm que ser faladas. Concordo. Né? A transparência me parece que continuará sendo a grande força motriz, né, de qualquer realização positiva. Né? Então, mostrar o que a gente faz. Obrigado. Eu que agradeço. Deixo o sindicato aberto lá para vocês conhecer um pouco da história também. Temos até um quadro hoje que os presidentes lá estão lá expostos. Chique. Tá bem chique, eles estão bem felizes aí. E a gente realmente acredita que pode ajudar a mobilidade de Caxias, né? A gente vem com uma representatividade muito grande. Como a Beverly disse, mas eu nem sabia que eles existiam, né? Essa é uma realidade que a gente tem e a gente não quer aparecer, eu não quero que o Rude apareça, não é o sindicato, mas realmente que as pessoas que utilizam o transporte e que elas vejam e entendam que o transporte por fretamento em Caxias, se ele não existisse, o trânsito seria muito pior, Pedro. Isso a gente ajuda muito nessa parte e a gente quer ajudar bem mais. E a gente está disposto a fazer o que for possível e até o impossível para conseguir ajudar as pessoas a terem um pouco mais de tempo em casa e também tranquilidade para aproveitar suas famílias. Até porque o impossível é aquilo que algumas pessoas ainda não tentaram fizeram. Isso aí. Exatamente. Volto no próximo sábado com outro tema, com outro...